Olá, tudo bem com você? Que bom, né? Vamos dar sequência aqui então à nossa disciplina Direito Eleitoral, falar um pouquinho hoje sobre o quê? Sobre processo eleitoral, sobre convenção partidária, registro de candidatura e, por fim, campanha eleitoral. Eu peço desculpas desde já por conta que aqui no nosso home office, né? No meu vizinho hoje está reformando o apartamento, então teremos alguns sons de reforma, né? Então vai atrapalhar um pouquinho a gente. Mas vamos dar sequência, porque o jogo não pode parar, não é verdade? Então bola para frente. Começando aqui pelo processo eleitoral. Quando eu falo de processo eleitoral, eu estou querendo dizer, primeiramente, há dois sentidos aí ao processo eleitoral. Primeiramente, quando eu falo em sentido amplo, que é o que nos importa para essa disciplina, para esta aula, eu estou falando de toda a relação complexa que se instaura aí entre justiça eleitoral, partidos políticos, candidatos, coligações, Ministério Público e cidadãos, com vistas ao quê? A concretização do sacrossanto direito do sufrágio universal, né? E a escolha legítima dos ocupantes dos cargos públicos eletivos em disputa, ou seja, essa relação toda entre justiça, candidatos, partidos, coligações, que levam ao exercício do sufrágio universal, que levam ao final do processo, a legitimidade dos eleitos. Tranquilo? Em outro sentido, esse sentido estrito, podemos dizer apenas em relação ao processo jurisdicional eleitoral, que é aquele processo judicial que visa a resolução de conflitos, devendo seguir o devido processo legal. Tranquilo? Mas, para nós, o que nos importa aqui hoje, quando eu falo de processo eleitoral, é esse sentido amplo, que é toda essa relação complexa entre as partes, os atores principais aí do nosso processo eleitoral. Tranquilo? Então vamos conhecer. Quando eu falo em processo, é o caminho percorrido para a efetivação das eleições. E quando ele se inicia e quando ele termina? Isso é uma questão que há ainda muito debate, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, mas nós temos dois momentos distintos. Quando eu vou falar lá do artigo 73 da Lei das Eleições, que traz as condutas vedadas aos agentes políticos, né, e públicos durante o ano eleitoral, nós temos que o ano eleitoral ele se inicia em janeiro para fins de condutas vedadas. Beleza? Primeiro ponto, primeiro aspecto. Mas quando eu estou falando aí do processo eleitoral propriamente dito, aquela relação complexa que eu disse agora há pouco, aí nós temos que a doutrina, embora haja um pouquinho de divergência, mas majoritariamente o marco inicial seria o prazo para a realização das convenções partidárias, que são aquelas reuniões, são os acordos que vão definir quem serão os candidatos e também se vai ou não ocorrer uma coligação com outra legenda. Lembrando desde já, veremos isso mais adiante, mas desde já que coligação nas eleições proporcionais não é mais permitida, beleza? Então, o nosso processo eleitoral, ele vai começar ali em 20 de julho do ano eleitoral, beleza? Então, vamos lembrar, ano eleitoral, eu falo de janeiro adiante. E aí, as condutas vedadas vão estar submetidas a esse ano eleitoral. Mas quando eu falo de processo eleitoral propriamente dito, naquele sentido amplo já mencionado, nós temos que se inicia de forma majoritária pela doutrina em 20 de julho do ano eleitoral. Tranquilo? Mas há um detalhe aí que eu preciso destacar para vocês. Mesmo fora do processo eleitoral, ou seja, desse marco inicial, que seria 20 de julho, que é o início do prazo das convenções partidárias, nós temos situações, né, que vão refletir no pleito, e por isso a Justiça Eleitoral ela vai ser competente também para julgar os processos jurisdicionais específicos de natureza contenciosa
né? E como exemplo, professor, qual que eu posso citar de exemplo? Propaganda extemporânea ou propaganda fora, né, da época de propaganda eleitoral. Quando eu faço propaganda antecipada, a chamada propaganda extemporânea, a Justiça Eleitoral ela é competente para analisar esses casos e aplicar as multas e sanções previstas lá na nossa legislação eleitoral. Além disso, temos também duas figuras muito importantes que trataremos em aulas específicas, que é o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. Essas duas situações também podem ocorrer antes aí do prazo do processo eleitoral, antes das convenções, e terá efeito, terá consequências no pleito, e por isso também a Justiça Eleitoral ela vai ser competente para analisar essas situações. Tranquilo? E o termo final? Eu falei que o início do processo eleitoral é o prazo ali, quando se inicia o prazo para as convenções partidárias. E o período final, e o marco final, o termo final de um processo eleitoral? Ah, professor, essa é muito fácil. Eu sei. Você respondeu o quê? Ah, é eleição. Acabou a eleição, acabou o processo eleitoral. Não é verdade? Mas não é verdade. Não é verdade porque o termo final do nosso processo eleitoral vai ser a diplomação dos eleitos, tá certo? Depois da eleição, ainda tem que prestar as contas finais da campanha. Também se pode analisar algumas situações de inelegibilidades supervenientes. Começa a correr prazo para AIS, GIAIS e outros tipos de recursos eleitorais, ou seja, o processo eleitoral ele só vai se finalizar, só vai se findar com a diplomação dos eleitos. Diplomou os eleitos e os respectivos suplentes, aí sim nós temos por encerrado o processo eleitoral. Tranquilo? Muito fácil, não é mesmo? Então no próximo vídeo iremos conhecer aí as convenções partidárias, que também é um tema muito importante para conhecermos o funcionamento do nosso processo eleitoral. Tranquilo? Então, muito obrigado